Nós estamos no Rio Grande do Sul, em Canoas. E essa é a série Transformação. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Uma palavra que vai te livrar do erro. Te livrar do erro de se meter aonde não deve. Te livrar do erro de não fazer o que deveria ter feito. E por conta disso não viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu não sei você, mas 2025, minha meta é: eu quero viver o plano completo de Deus para minha vida. Eu quero viver esse rolê aí, irmão. Só que o problema é: devo esperar ou devo fazer? E é sobre isso. Mas antes de ir para a mensagem, eu tenho um recado muito importante para os irmãos. Curte o vídeo. Olha que animação, você imagina. Irmão, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira às 5 horas da manhã tem uma palavra de Jesus para você aqui. E em breve nós não teremos mais mensagem só segunda-feira. Irmão, eu sou muito fofoqueiro. Deus me deu uma palavra. E a gente vai ter mais uma mensagem durante a semana. Vai ser quinta-feira às 5 horas da manhã. A mensagem da semana segunda e o fôlego da semana. Aquela puxada de ar que você precisa, porque já esqueceu um pouco do que te falaram na segunda. Mas para que toda a promessa seja relembrada e que você não tire os olhos daquele que te chamou, haverá um fôlego na semana, uma palavra de Jesus para você. Então se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha. E meu último convite para você é sobre a nossa associação evangelística. Eu quero muito que esse ano seja um ano que você seja parte do que Deus está fazendo na nossa geração. Nós estamos no Rio Grande do Sul. Há quase um ano atrás havia uma tragédia acontecendo aqui. E nós, o Brasil todo, nós oramos pelo Rio Grande do Sul. Mas através da nossa associação evangelística e através de milhares de pessoas, que talvez seja você que está me assistindo, e aproveito para agradecer, mais de 2,5 milhões de reais foram arrecadados e enviados para servir esse estado. Toneladas de alimentos, toneladas de águas e toneladas de produtos de limpeza, produtos de higiene, tudo que você imaginar para servir o Rio Grande do Sul. E hoje estamos aqui não para falar do que aconteceu, mas para dizer daquilo que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. E por falar no que Deus vai fazer, vamos para a mensagem. Eu estou bem orgulhoso de vocês. Coisa linda. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 9, nos responde a pergunta que está no título da mensagem: o que é estranho? É estranho tirar o brilho da expectativa e logo no começo dar a resposta? Porque a impressão que passa é que se eu sei de fato o que faço, então não preciso de mais nenhuma informação importante. Mas eu quero que você tenha paciência para descobrir que mesmo às vezes, sabendo o certo, nós fazemos o que é errado. O apóstolo Paulo vai dizer: porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, quando vejo, eu já fiz. Neemias capítulo 4, versículo 9 diz: todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus. O que eles fizeram? Eles oraram. Mas aí a segunda parte do versículo diz: e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite,
por sua causa. Então agora, compreenda o que Neemias está falando. Neemias está numa missão poderosa, baseado numa palavra que ele recebeu do Senhor de reconstruir os muros. Uma missão desafiadora, uma missão de prazo curto e uma missão carregada de opositores. Só que ele estava debaixo de uma palavra. E porque ele estava debaixo de uma palavra, então a Bíblia diz que no meio da adversidade, a primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor. Quando nós oramos, nós estamos colocando na mão de Deus aquilo que nós não podemos fazer ou aquilo que nós não temos o controle. Só que aí, ele dá uma outra parte da realidade que vai viver. E a outra parte que ele vai viver é: e nós colocamos uma guarda 24 horas. Nós vamos orar, mas nós não vamos deixar o portão aberto. Nós vamos orar, mas se eles virem para cima da gente, o pau vai torar. Nós não vamos dormir de touca. Vai dar rolo se eles virem. Deus está guardando no céu, mas a nossa galera está aqui, ó. Manda, vem. Só que aí que tá. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que tem várias histórias onde Deus diz: vocês vão ficar calados e eu vou pelejar por vocês. Então tem circunstâncias na vida que Deus vai dizer: eu não quero que você faça nada. Nada, não quero que você não se meta, só isso, só relaxa, baixa a bola, segura a onda. E vai ter vezes que Deus, para fazer, vai dizer para você: faça você isso aqui. Quer um exemplo? Noé, Deus falou para ele: Noé, constrói uma arca. Pergunto para você: Noé era arquiteto, engenheiro, construtor? Nada, tadinho Noé, irmão. Imagina o cara quando Noé viu e falou assim: o sangue de Jesus tem poder. Nem tinha Jesus no rolê ainda, mas é que eu trouxe para o nosso tempo. Ele já olhou e falou assim: Deus do céu, isso aqui eu não dou conta não. Aí Deus falou: mas então deixa eu só te falar um negócio. O dia que ficar pronto, eu volto para fazer o que eu disse que vou fazer. Você sabe que foi assim, né? Deus falou: faz a arca, beijo. E vazou. Irmão, tem noção que Deus falou: ó, você vai fazer assim, top, aqui, essa madeira, essa é a medida, isso, aquilo outro. Aí o Noé fez assim: tem uma pergunta. Deus não estava mais. Deus falou: não, relaxa, ó, beijo, eu só volto quando tu terminar. Tudo o que você precisava de informação, eu já te dei. Agora é com você. Só que a crise da nossa vida é porque a gente tem um medo muito grande. Qual é o medo que todo mundo que ama Jesus tem? Sair do centro da vontade dele. Porque qual é o risco de alguém que sai do centro da vontade de Deus? Chegar no lugar aonde Deus não está. Ir para o endereço aonde Deus não está te esperando, aonde você foi e vai chegar sozinho e vai colher o fruto sozinho. Sabe qual é o maior problema do nosso tempo? É porque nós normalmente não estamos andando segundo a vontade de Deus, mas segundo o nosso coração. É porque nos ensinaram que nós devemos confiar no nosso coração, que a gente deve acreditar na nossa intuição, a gente deve acreditar na gente. Oh, porque tudo que você precisa está dentro de você. Não, irmão, tudo que você não pode confiar está dentro de você. Que climão. Nenhum glória a Deus até agora, nenhum aleluia. Fala para o irmãozinho que está perto de você: o teu coração é enganoso. A Bíblia diz: não se estribe no seu próprio entendimento. Ou seja, na verdade, a nossa crise maior é porque nós temos a certeza que a gente é muito inteligente, que a gente tem boas saídas, nós temos boas ideias. Eu confesso que a minha imagem é criativa demais, minha mente é criativa. Eu consigo imaginar gente dizendo para Jesus, dizendo: Deus, eu tive uma ideia, e se eu te falar, o Senhor vai ficar de cara. Irmão, tem gente que eu acho que Deus vai falar assim: nossa, por quê? Por quê? Vontade de dar uma matadinha, vontade de fazer de novo, sabe, vontade. E eu vou te falar por que isso gerou no meu coração. Primeiro, eu nasci numa família onde uma decisão fora da vontade de Deus levou a nossa família para um destino muito triste. Na nossa casa,
durante muitos anos, toda a colheita negativa foi por conta de uma decisão errada que o meu pai tomou. Uma decisão. Então aquilo gerou um temor tão grande no meu coração, mas tão grande, que quando eu me tornei um homem, eu tenho uma coisa comigo: eu não me movo se não tiver uma resposta clara do Senhor. E quando eu digo isso, todo mundo diz a mesma coisa. E se Deus não responder, o que você faz? A resposta é nada. Se Deus não fala nada, eu não faço nada. Agora, se Deus me der uma palavra e a palavra for X, eu não vou tentar no Y, eu não vou tentar no Z, eu vou ficar no X. Mas a porta está trancada. Mas se Ele diz que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele... Agora, o negócio é quando a gente começa a se meter. A parada começa aqui, o problema. Então aqui a gente começa a mostrar por que a gente se lasca de vez em quando. Porque Deus dá uma palavra, Deus dá uma direção, Deus diz é pra lá. E aí a gente olha e diz, tá bom, Senhor, ó, que lindo. Só que daí, quando a gente chega, tá muito calor. Aí a gente começa, não devia ter vindo. Eu acho que eu estou no lugar errado. Tá vendo? Olha aí, ó. Já começou dando errado as coisas já. Aí Deus está assim, você não chegou no lugar desejado. Esse é só o caminho. É só o processo. E a gente está assim, não, Senhor, não. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou para outro lugar. Eu acho que eu volto no outro dia. Senhor, eu tive uma ideia. Eu vou ver só pelo YouTube. Bom, parece que eu estou falando de vocês, né? Que coisa. Estou parecendo indireta, mas na verdade eu só estou colocando de uma maneira simples aquilo que a gente faz de maneira complexa na nossa vida. Deus nos coloca numa circunstância que está nos levando para o lugar que Ele deseja. Mas quando tudo começa a não fazer mais sentido, e esse é o problema, aonde a nossa fé é exigida e a nossa razão quer sobrepor, então a gente começa a querer dar opinião ou fazer do nosso jeito. E eu vou te falar um negócio, meu lindo. Deus fez algo na nossa vida agora nos últimos meses, que para mim foi um negócio assim, que me deu um soquinho de leve. Pá, na boquinha do estômago. Você consegue respirar direito, você fica... E eu só estava dizendo, Senhor, eu entendi, Senhor, eu entendi. Irmão, durante 3 anos, eu e minha esposa fizemos um plano para um sonho da nossa vida. Durante 3 anos, quanto tempo? 3 anos. Então durante 3 anos, eu planejei. Durante 3 anos eu orei sobre um projeto que nós tínhamos. Nós passávamos no lugar, levantávamos as mãos e nós orávamos, Deus, aqui, Jesus, esse é o sonho da nossa vida. Será que um dia... Só que aí eu fiz no primeiro dia um plano. E aquele plano era exatamente o plano perfeito que Deus havia colocado no meu coração. Um plano que no fim era uma proposta. Eu estou sendo bem simples com você, sem ser muito fofoqueiro. E eu fiz aquela proposta. E aquele plano era o plano perfeito. Só que passou 1 ano, o plano perfeito não serviu. Então o que eu fiz? Comecei a tentar adaptar o plano, a criar ramos que não estavam no plano, que não faziam que a conta fechasse, que era muito mais para dar certo do que para que de fato o plano de Deus acontecesse de acordo com o plano original. Então eu fazia a proposta, e para mim aquela proposta era uau, e a pessoa dizia não quero, assim como disse para a primeira proposta, não quero. Passavam 8 meses, eu ia lá e dizia pronto, tive uma ideia. Irmão, eu acho que tem uma hora que Deus olha para a gente e fala assim, cala a boca, para de se meter. E eu tive outra ideia, aí eu fazia a proposta e o não via lindo e redondo. E aí, irmão, se passaram 3 anos e agora no final do ano eu estava na casa de um amigo e saímos de lá daquele lugar, eu e minha esposa falando no carro, orando sobre esse projeto para 2025, para ver se agora sairia do papel. E aí o Senhor falou no meu coração, faz a mesma proposta de 3 anos atrás. A primeira proposta foi a maior negativa, era a proposta impossível. E aí eu peguei e falei, então tá bom, se o Senhor está falando, vou fazer.
E eu fiz a proposta, a mesma proposta de 3 anos atrás. Fiz a proposta e fui participar de um projeto chamado Legendários. É legendário aí? Au. Irmão, que paulada que eu levei. Fui pro Legendário pensando que ia ser um retiro espiritual. Minha esposa orou por mim, dizendo: Deus, que ele se divirta nesses dias. Coitada, não sabia da metade da missa. Não posso falar. Cada um tem a montanha que merece. Mas eu fui. Foi maravilhoso. O primeiro dia eu já queria desistir, não montei barraca. Acordei todo molhado no sereno, tive que montar barraca. Aí montei a barraca, mandaram acordar. Eu não sou muito fofoqueiro, Tchep, me perdoe. Mas bom, no Legendários eu tive um negócio interessante, porque eu fiz a proposta e eu tenho o meu telefoninho que eu acompanho o status. Quem tem telefone aqui? Quem que é escravinho do telefone? Ai, tudo anjo, ninguém é. Irmão, qual que é o negócio? Eu sou assim, eu mando uma mensagem e se eu quero a resposta, de vez em quando eu abro assim pra ver. Não respondeu ainda. Você é assim também? E eu tirei o 2 azul pros outros não ver se eu vi. Aí eu também não consigo ver se os outros viram, entendeu? Tô colhendo do coisa que eu plantei. Aí eu fiz a proposta e fui pro Legendários. Só que aí, irmão, meu coração eu já foi assim: Senhor, e se essa mulher ligar? E se esse povo querer saber? E se esse povo querer mais informação? E ó céu, ó vida, ó azar. Vou pro Legendário. Chega no Legendário, o legendário que tava lá trabalhando lá, que era o Voz, ele olhou e falou assim: um legendário fica com as mãos para trás para não atrapalhar aquilo que o Legendário 01 está fazendo. Aí, irmão, naquela hora Deus falou comigo: lindão, te tirei de cena para tu não atrapalhar o que eu vou fazer nesses 4 dias que você vai estar longe. Não, irmão, pelo amor de Deus, escuta isso: 4 dias. Mas eu, no segundo dia, quando o Legendário falou, do mão para trás, o Espírito Santo falou comigo: você não vai atrapalhar. Quando você chegar, vai estar pronto. Aí, irmão, aí foi pro Legendário, virei Legendário. E top, e confusão. E aí chego do Legendário, minha esposa olha pra mim, eu olho pra ela, ela tá sorrindo demais. Eu digo: já sei, eu já sei. E ela: o que tu sabe? Deu certo. Ela falou: deu certo. Então, irmão, não é um testemunho, é para você. Claro que é um testemunho também, mas não é só um testemunho. É só para você entender que algumas vezes Deus vai falar para você: faça, e algumas vezes Deus vai falar: faça. Ficou pesado? Então porque é só isso que às vezes Deus precisa. Às vezes a única coisa que Deus precisa para completar o plano que Ele tem para a sua história é que você pare de dar palpite, é que você pare de se meter, é que você pare de dar opinião, é para que você pare de dizer: eu tive uma ideia e eu acho que é o melhor caminho. Às vezes a única coisa que Deus quer é que você saia de cena, que você saia da frente e que você deixe Ele completar a obra que Ele começou em você. Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou em você, e aquilo que Ele vai fazer, só Ele pode fazer. Sua ideia não ajuda, o seu plano não ajuda, a sua adaptação não serve, porque se é perfeito é só Deus que pode fazer lindo. E aí você não se mete. Agora o problema é saber quando. Essa é a parada. Como eu equilibro fé e ação? E a mensagem do Senhor para nós é: você só que consegue equilibrar fé em ação se as duas coisas dentro de você estiverem alinhadas. Se a ação depende de coragem e ousadia, a fé depende de joelho no chão e sabedoria. Então veja, se a fé que Deus está fazendo me dá sabedoria para saber esperar, a ousadia me dá coragem para fazer aquilo que Ele manda. Vou te dizer um negócio lindo: quantas coisas na nossa vida Deus ainda não fez porque nós não demos o passo que Ele pediu?
Quantas coisas Deus já falou para nós há muito tempo e a gente está travado no mesmo lugar, porque a gente está dizendo: não é hora, ainda não me sinto preparado, não está na hora. Meu lindo, só vai chover a hora que a arca fica pronta. Deus só vai fazer a hora que você ouvir a voz dele e obedecer aquilo que ele está te mandando. Se Deus está falando para você se posicionar, se posicione como alguém que não tem medo de errar. E aí a parada é essa, porque uma palavra de Deus, quando vem sobre nós, ela nunca vai combinar com a gente. Isso é a primeira coisa que você precisa aprender rápido. Deus nunca vai te dar um plano, uma palavra, uma visão que combine com você. Deus sempre vai fazer aquilo que combine com uma versão sua que você não conhece e com aquilo que de fato Ele é. Como que eu melhoro isso? Acho que dá para melhorar. Quando Deus fala para José que ele vai ser governador, ele é um governador preparado, sim ou não? Quando Deus fala para Davi que ele vai ser um rei, ele já é um rei preparado? Eu vou pegar pesado agora. Quando é profetizado sobre João Batista que ele seria aquele que anunciaria a chegada de Jesus, a voz que clama no deserto, ele já estava preparado, sim ou não? Então entenda que da clareza da visão que Deus te deu até o momento de tudo acontecer, haverá etapas da história que você vai fazer e etapas da história que você vai ter que sair de cena. Haverá momentos que você vai ter que liberar a palavra, e haverá momentos que você vai ter que silenciar a sua opinião. Haverá momentos que Deus vai dizer vai, e haverá momentos que Deus vai dizer fique. Sabe qual que é a nossa maior crise? Não é quando Deus está dizendo avance, é quando Deus manda a gente parar. A maior crise do ser humano não é quando Deus diz vai, é quando Deus diz fica. É quando Deus diz não. É quando Deus te paralisa. É quando Deus bloqueia você e diz aqui você não passa, você precisa esperar a estação. E aí que tá, é nessa crise de todas as histórias que a gente começa a fazer o que não era para fazer. É nesse momento que a gente troca os pés pelas mãos e começa a agir aonde Deus não queria que você agisse. Então ponto. É muito simples. Para equilibrar as coisas, eu preciso equilibrar as coisas aqui dentro. Minha vida de oração precisa estar ativa, mas a minha coragem precisa estar alinhada com o tamanho da minha fé. E então, quando nós estivermos nesse plumo da vontade do Eterno, a gente vai começar a ver milagres que demorariam anos acontecerem em meses. Não, 20 irmãos acreditaram. Eu vou dizer de novo: aquilo que demoraria anos, se você não atrapalhar, se você obedecer a voz de Deus, se você fazer aquilo que Ele te mandar e parar aonde Ele mandar você parar, então aquilo que demoraria anos vai acontecer em meses. Você não vai atrapalhar o favor de Deus, você não vai atrapalhar aquilo que Ele está fazendo, você vai cooperar para aquilo que Ele tem para a sua história. Então algumas vezes Deus vai dizer shh, outras vezes Deus vai dizer grita. A Bíblia diz que o povo rodeava os muros de Jericó, e durante 7 dias eles ficaram calados. Mas quando foi dada a ordem, gritem, eles gritaram. E a Bíblia diz que os muros vieram ao chão. Eu não sei você, mas o meu projeto para 2025 não mudou. Minha preocupação com Jesus é: Jesus, não deixa eu fazer nada que você não queira que eu faça. Jesus, não me deixa colocar a mão aonde o Senhor não quer que eu coloque. Jesus, não me deixa me meter nas tuas ideias. Se as tuas ideias são perfeitas, eu sei que elas são, então Senhor, faz o extraordinário. E se precisar do ordinário para que alguém faça, eu estou aqui, me usa, estou preparadinho aqui, Senhor. Mas eu não vou tentar ser Deus, e eu sei que o Senhor vai deixar eu fazer aquilo que me compete. Termino dizendo para você uma coisa, e termino aqui. Se o equilíbrio é a chave, em alguns momentos, e agora eu complico tudo e vou embora com vocês, com a bomba com vocês. Se
O equilíbrio é a chave. Em alguns momentos, o excesso... Desculpa, irmão, vai ficar uma bombinha para vocês resolvem depois. O equilíbrio é a chave. Estamos até agora dizendo fé e obras, ação. Mas vai ter um dia que a obra não vai servir para nada e você vai ter que só ter fé. Tá, vou para o outro lado então. Vai ter um dia que você não vai ter que ter fé. Você vai ter só que baixar a cabeça e fazer a obra. Você vai ter que colocar a cabeça ali. Noé demorou 120 anos para a arca ficar pronta. Irmão, em 120 anos ele até esqueceu do que Deus havia falado que ia chover, provavelmente. Chegou uma hora que ele já não sabia mais nem o que ele estava fazendo ali. Ele falou, Senhor, o que está acontecendo aqui? É madeira para todo quanto é lado. Meu Deus, Senhor, por que eu estou aqui mesmo? Mas chega uma hora que a gente até esquece por que está fazendo o que está fazendo. Só que a Bíblia diz que no dia que a arca fechou-se, a chuva começou a cair do céu. O que nunca aconteceu, aconteceu pela primeira vez, somente no dia que a arca ficou pronta. No fim, a conclusão que a gente chega é que não existe uma regra, existe uma particularidade de histórias. E é por isso que você não pode seguir um modelo de alguém. Você precisa seguir aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus confiou para você. Porque o problema é que a minha história não combina com a sua história não combina com a do irmão do lado, a do irmão do lado não combina com a sua. Cada um vai viver na proporção daquilo que Deus delimitou. E agora essa é a parada. O que eu vou fazer? A minha palavra para você é: equilibre enquanto dá. Mas se Deus mandar você fazer qualquer coisa, faça como se nunca tivesse ouvido nada do que eu falei. Se Deus mandar você pular e não faz sentido, pula de cabeça, não precisa nem olhar para trás. Deus vai prover, Deus vai trazer o recurso, Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer aquilo que você não acreditava que poderia ser possível. Ele tem o poder para fazer. Então, meu lindo, vai ter dias que você vai ter que agir, e vai ter outros dias que você vai ter que confiar. E talvez você vai demorar um pouco para saber, mas quando decidir por aquilo que Deus deseja, o que estava paralisado vai começar a movimentar. Termino com Moisés. Deus disse a Moisés: leva o povo para a terra prometida, Moisés. E a Bíblia diz que Deus mandou eles pelo caminho mais longe. Então, de repente, chegaram na frente do Mar Vermelho. E agora não tinha mais para onde ir. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem foi que mandou eles irem por aquele caminho? Só 5 irmãos. Eu vou perguntar de novo: quem foi que mandou eles irem pelo caminho que tinha um mar no meio do caminho? E por que Deus fez isso? Há um silêncio mortal. A pergunta é: por que Deus fez isso? Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o povo chega e o mar está na frente, a primeira coisa que eles dizem é: estamos no lugar errado, com as pessoas erradas, no momento errado. Moisés, você é o culpado. Você é o culpado. Lá no Egito nós tínhamos comida o suficiente, e se morrêssemos lá haveria covas para nós. Agora nós estamos aqui na frente do mar. Aí, Moisés, o que eu faço, Deus? O que eu faço, Deus? É muito maravilhoso. A parada é: Moisés poderia ter sido precipitado e dizer: eu conheço outro caminho. Porque a Bíblia diz que Deus mandou eles irem pelo caminho mais longe. Se Deus manda ir pelo caminho mais longe, haveria um caminho que era mais perto.
Só que olha que interessante. Aí agora a Bíblia dá um outro detalhe. E lá no Egito, Deus endureceu o coração de Faraó, e o Faraó veio atrás. E agora então eles não tinham nem para onde voltar e nem para onde avançar. A pergunta é: por que Deus fez isso? Porque é isso que a gente sente. Deus, o Senhor me mandou, o Senhor me deu uma ordem, e agora tudo está dando errado. O Senhor falou comigo que faria isso, e agora eu olho, não tem para onde voltar, e eu também não consigo saber nem para onde que eu vou mais. Quantas vezes na vida nós nos sentimos assim? Deus, para onde eu vou? Eu te obedeci, e agora estou aqui no meio do nada, não tem para onde voltar, não tem para onde ir. Aí a Bíblia diz que Moisés olha para o céu e diz: Deus, o que eu faço? Aí Deus diz: Moisés, o cajado. E quando Moisés estendeu o cajado sobre as águas, a Bíblia diz que o mar vermelho se abriu. Porque no fim, meu lindo, a única coisa que nos resta é: continue caminhando na direção que a minha voz está te chamando. Se tiver obstáculo, se tiver mar na frente, deixa comigo. Eu abro o mar, eu tiro o obstáculo, eu acalmo a tempestade, eu faço todas as coisas, mas a minha palavra não voltará vazia, ela vai se cumprir. E se nós permanecermos com o nosso coração nele, obedecendo a sua voz, nós iremos viver o plano dele para a nossa vida. Aleluia. Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos lembrou, o Senhor nos atraiu para uma direção clara. É a tua voz que vai nos dizer quando fazer, quando esperar, quando agir, quando dobrar os joelhos, quando o timing está na tua voz, Senhor. E se tem algo que nós precisamos, é estar atinados com a tua presença, porque a tua presença nos sustenta de pé, a tua presença não nos deixa desistir, e a tua presença nos livra de decisões equivocadas. Jesus, que a tua voz seja o cerne de tudo, para ir ou para ficar, em nome de Jesus. Aleluia! Esta é a série Transformação, a nossa primeira série de 2025. E Deus nos deu um presente. Nós estamos gravando no lugar que há uns meses atrás estava passando pelos piores momentos, mas no nome de Jesus agora vamos viver uma nova estação, um tempo de renovo, um tempo de milagre, um tempo de transformação. E eu estou aqui no coisa boa. Jesus, nós abençoamos esse estado. Nós declaramos, Senhor Jesus, que o melhor do Senhor está por vir, que toda a potestade do inferno vai ser derrotada no nome de Jesus, e que a renovação, a restauração do Teu Espírito Santo descerá sobre esse estado, e nós iremos ver o florescer daqueles que são fiéis ao Senhor e se levantam no meio do caos para proclamar que o Teu nome está acima de todo nome. Jesus, faz florescer, traz esperança, renovo, no nome de Jesus, o melhor ano do Rio Grande do Sul. Aleluia. Aleluia, Jesus. Viva o Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu, e eu esqueci até de tudo. Eu estou tão nervoso, Jesus, é tudo tão novo. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Não é curtir por quê? Porque quando você curte, o YouTube entende que o vídeo é bom. Nossa, que vídeo bom, e manda para mais gente. Compartilha, manda para os amigos, para os inimigos, manda para todo mundo. E se inscreve no canal. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus para você aqui. Ô David, o que acontece depois da mensagem, depois de tudo?
Ainda tem a nossa associação evangelística, que você pode ser parte. Aqui embaixo está aparecendo todas as informações. E você é convidado para fazer parte de um movimento que tem abençoado e alcançado milhares de pessoas. Então aqui tem tudo que você precisa para ser parte: voluntário, um doador, um membro. E eu vejo você na obra. Os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Aleluia! Ainda bem que eu vim. O povo aqui do Rio Grande do Sul é sinistro, tá? Não sei como a gente vai gravar a próxima série agora. Vai ficar um trauma aqui. O povo mais animado do Brasil tá no Rio Grande do Sul. Não quero confusão, longe de mim. Mas a mudança de nível que eu vou ministrar agora, essa palavra, ela tem cheiro de confusão. E você talvez vai se incomodar um pouco no começo, porque quando eu falo mudança de nível, não é só um upgrade na história. Não é sobre um carro novo, não é sobre uma casa maior, não. É sobre um nível de treta maior. 3, aleluia, já caiu bastante o rendimento. É sobre um nível de confusão maior. É sobre um nível de ataques maior. Mas também, para não ficar só no ônus, é sobre um nível de bênção, de favor, de milagres. Aleluia! Aonde você vai se deleitar no eterno e vai olhar para os ataques e vai rir da cara do perigo. Fala para quem está perto de você: você vai ficar estranho. Ai, meu Deus, que delícia. Porque tudo começa com um começo. Olha que profundo. E o texto base está em Provérbios, que é sobre sabedoria. Então, na sabedoria, nós vamos entender como que chegar nesse lugar. Onde tudo começa? Como que isso, como que acontece? O que Deus faz primeiro, para então a gente viver esse novo nível? Eu vou ler para você. Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. Antes de Deus mudar você de nível, Ele vai mudar você de gangue. Quando Jesus veio, havia duas galeras. Você lembra? Havia os fariseus e havia os gentios. Os gentios tinham certeza que a salvação não era para eles. E os fariseus tinham certeza que a salvação não era para os gentios. Dois irmãos pegou, vamos de novo. Então vamos de novo. Então os gentios tinham certeza que a salvação não era para eles. E os fariseus tinham certeza que a salvação não era dos gentios. Eles estavam mais preocupados que os gentios não fossem salvos
do que eles serem salvos. Então o mundo é dividido em tribos, o mundo é dividido em gangue. Existe a galera da política que se divide em direita e esquerda. Existe a galera que se divide entre aqueles que acreditam em Deus e aqueles que não acreditam em Deus. E da galera que acredita em Deus tem uma outra grande divisão. Tem a galera que acredita em Deus, mas que não acredita que Deus pode tudo. Tem a galera que acredita em Deus e acredita que Deus pode tudo. Calma, que dentro dessas galeras tem outras galeras. Tem a galera que acredita que Deus pode tudo, mas que com ele não faz nada. E tem o outro que acredita que Deus pode tudo e que na cabeça dele só faz por ele, que ele é o melhor. Ele é a última Coca-Cola do deserto. Ele é um fenômeno. Ele é a florzinha de Jesus. Jesus está sujeito a tudo o que ele quer. Ele é o mimadinho do Senhor. Mas de outro lado, aí tem outra galera, que é a galera que olha para o mimadinho de Jesus e fala, ele se acha. E isso nunca acaba. Nunca acaba. Aí tem uns que acreditam que vão ser salvos para sempre. Outros acreditam que não. Aí tem uns que acreditam que um foi eleito, o outro foi rejeitado. E aí tem um que acredita no tal do Calvino, outro que acredita no tal do Armínio. E tem um que diz, não, é uma briga de uma divisão absurda. E aí o mais interessante é que no meio dos filhos de Deus há mais divisão do que às vezes no meio do filho das trevas. A briga acontece mais no nosso meio do que no meio dos filhos daqueles que não são da luz. Então nós estamos cercados de tretas. E já não bastasse a nossa vida, agora tem a vida daqueles que são da gangue que a gente não concorda. Então fala pro irmão que está perto de você, se você não é da minha gangue, mesmo sendo filho do mesmo Deus, servo do mesmo Senhor, não me chame de irmão. Existe a gangue dos que são casados e os que vão casar. Mas existe uma gangue que é a... Amor, pelo amor de Deus, promete que você vai ficar doidão e vai pular da cadeira. Existe uma gangue que não tem a bandeira de um lugar, não tem uma... Ai meu Deus, que perigo, vai dar confusão, Jesus, olha o que eu estou fazendo. Será que é isso que eu quero mesmo, Jesus? Eu vou para cima, vamos embora. Existe um time, existe um povo, existe uma galera que é inimiga das trevas e é amiga de Deus. Então agora eu vou te dar uma boa notícia. Quando Deus quer mudar você de nível, quando Deus quer abençoar você, quando Deus quer transformar a sua história, Ele não te dá coisas, Ele não te dá bênçãos materiais, Ele não te dá carros melhores, casas maiores. Quando Deus quer abençoar alguém de verdade, Ele apresenta aqueles que são amigos dele. Calma, que nem chegou a boa notícia. Ou seja, antes de Ele levar você para um novo nível, Ele vai mudar a mesa que você senta, o ambiente que você permanece, o ciclo que você faz parte. Porque talvez você só não está vivendo o melhor de Deus porque está sentado na mesa errada, com as pessoas erradas, olhando para o lugar errado. E aí a palavra diz: bem-aventurados aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Então talvez o problema seu
é a tua galera. Começamos uma treta. Quem anda com um sábio será sábio. Quem anda com um tolo será destruído, a palavra diz. Quem anda com gente cheia do Espírito Santo será cheio do Espírito Santo. Quem anda com gente vazia será vazia. Quem anda com gente que fala coisas do eterno será preenchido pelas palavras do céu. Mas aqueles que andam com aqueles que falam mal dos irmãos será adoecido pelo veneno que o outro carrega na língua. De fato, o que o apóstolo Paulo escreve estava certo. Não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. O que você quer para você? Eu quero andar com a galera dele. Eu quero andar com a galera de Jesus. Eu quero andar com a galera que glorifica o nome dele, que fala dele, que ama ele, que usa tudo aquilo que Deus deu para glorificar o nome dele. Eu não quero outra galera. Eu não quero a galera que reclama. Eu não quero a galera que amaldiçoa. Eu não quero a galera que vai atrás de quem. Não. Eu quero a galera dele. Eu quero a galera. Jesus, me mostra os teus amigos. Me mostra quem é do teu time. Irmão, declara comigo. Diga: Jesus, em 2025, eu só quero uma coisa. Eu quero ser amigo daqueles que são os teus amigos. E aonde começa a mudança de nível? Aqui que você precisa entender rápido. Vou te dar um exemplo. Eu era um garoto que estudava no ensino fundamental, num colégio público, que eu consegui vaga. Minha mãe falou que não iria, eu fui conseguir. Era o melhor colégio da nossa cidade, gratuito, e eu fui lá e consegui uma vaga. Eu estudei de 5ª a 8ª série nesse colégio. Eu era um aluno exemplar. Eu fazia teatro na escola na época, eu amava o colégio. Eu nunca havia ficado de exame até a 8ª série, nunca havia. Aí eu fui estudar à noite, no ensino médio. E aí eu descobri outra galera. Eu descobri um outro mundo que eu não sabia que existia. E eles fizeram grandes propagandas para mim. E quando eu havia perdido 3 anos da minha juventude, porque eu estava no lugar errado, com as pessoas erradas, com o foco errado, com as metas erradas. Mas daí um dia, Jesus me alcançou no meio da sujeira e do lixo. Jesus me tirou do monturo e mudou a minha vida. E a primeira coisa que ele fez foi me apresentar um amigo dele. A primeira coisa que Jesus fez na minha vida foi me salvar. Mas a segunda foi me mostrar um amigo dele. Porque era esse garoto que era amigo dele que iria me inspirar, que iria me fazer ter vontade de orar, de buscar a Jesus como nunca, de amar a Deus de uma maneira sobrenatural. E esse amigo é o Felipe. Eu me lembro do dia que eu conheci ele. O Felipe era sinistro. O Felipe chorava e falava língua estranha e era batizado no Espírito Santo. O Felipe, quando glorificava, levantava a mão com suspense. Ele fazia assim. E eu comecei a glorificar a Deus igual o Felipe. Eu fazia assim. E aí um dia eu descobri que o Felipe tinha outro Felipe, que foi alguém que Deus apresentou para ele e que mudou a vida dele. E um dia o Felipe estava pregando para nós. Eu era só um jovem nessa época. E ele disse: e esse garoto, o nome dele era Ninho, era o apelido dele, Ninho. O Ninho fez com que eu tivesse vontade de amar a Jesus, e ele mudou a minha vida, e através dele eu estou aqui pregando. Só que o Ninho havia falecido, e o Felipe estava pregando isso. E o Felipe era o meu Ninho, e eu queria ser como o Felipe era. O Felipe não sabe, mas eu só tive vontade de pregar por causa dele.
Eu queria falar por causa dele. Eu achava massa como ele fazia. Eu achava incrível como ele glorificava. Então, se tinha um momento que todo mundo podia dar glória a Deus, eu dava glória a Deus igual o Felipe. Eu levantava a mão igual o Felipe. Eu falava igual o Felipe. O Felipe, quando pregava, colocava a mão no rosto e fazia assim. E esse fui eu durante muito tempo. E Deus foi mudando os Filipes na minha vida. Deus me deu o Mário. O Mário era o meu professor da escola bíblica dominical. Eu nunca vi alguém pregar com tanta sabedoria e graça. E aí o Mário começou a me apresentar um Deus extraordinário. E eu queria isso, Jesus. E aí o Mário me apresentou o Alinor. E o Alinor era o mestre. E o Alinor, sendo o mestre, um dia olhou para o menino e falou: você vai dar a próxima aula de escola bíblica dominical. E eu passei a noite em claro lendo a lição da escola bíblica, porque no outro dia o meu amigo, que era o meu mestre, estaria me ouvindo. E esse meu amigo me levou para outro nível. E todos os amigos que Deus foi me fazendo conhecer, amigos dele, foram me levando para outro nível. Outro nível, outro nível, outro nível. Não é sobre uma proporção entre eles, é sobre uma proporção entre mim e Deus. Entende? Outro nível. Um dia esse meu amigo Alinor falou para mim: quem não sabe o que procura, quando encontra não percebe. E nesse dia eu tomei uma decisão: eu não vou ser líder de jovens, eu não vou ser pastor, eu vou ser um evangelista. E aí eu conheci outro amigo, outro da galera dele, pastor Lucinho Barreto. Pastor Lucinho Barreto foi pregar em Florianópolis. E quando ele foi pregar em Florianópolis, eu fiquei incendiado pela loucura que ele tinha por Jesus. E ele pregou uma mensagem de manhã, pregou outra mensagem à tarde, e no final da mensagem da tarde ele disse: e eu vou pregar à noite para quem quiser ficar no culto do domingo. E eu falei para minha esposa: nós vamos ficar. E a gente ficou. Naquele dia eu me lembro da roupa que o Lucinho estava. O pastor Lucinho estava com uma jaqueta de couro preta. Eu me lembro do cheiro que ele estava. Homem bonito, cheiroso, velho. Eu te amo, mano. E aí o Lucinho pegou toda a religiosidade que eu tinha dentro de mim durante a mensagem, embrulhou e jogou no lixo. No outro dia eu falei: vou começar a pregar de camiseta também. E eu pregava de terno e gravata. Deus mudou a minha mensagem. Eu comecei a pregar igual o Lucinho, e eu falava igual mineiro, e eu nunca tinha ido para Minas Gerais. E eu ria que nem o Lucinho, e eu ia que nem ele, mas eu não era ele. E aí Deus foi me apresentando outros amigos. Um dia eu estava dentro da minha casa e recebi uma notícia de um amigo de Jesus que havia acabado de morrer. O nome dele era Gregório McNutt. E o dia que eu conheci ele não era tarde demais, mas eu assisti a mensagem dele o dia todo. E eu terminei o dia de joelho no meu quarto dizendo: eu preciso ser mais crente, eu preciso orar mais. E a mensagem que me impactou foi fogo, paixão e lágrimas. E aquilo levou meu ministério para outro lugar. E aí um dia eu estava no meu quarto, num hotel do interior de Santa Catarina, e o Espírito Santo falou comigo: liga o teu computador que eu tenho alguém para te mostrar. E o Senhor me apresentou um homem chamado Billy Graham. E eu passei a tarde toda vendo toda a história dele. E terminei de joelhos no meu quarto dizendo: Jesus, eu sei que eu sou nada, mas me deixa viver pelo menos um pouco que esse homem viveu no Evangelho. Faz com que a minha voz ecoe pela nação. Jesus, me dá a oportunidade de alcançar mais pessoas. Ou seja, todas as vezes que Deus quis mudar eu de nível, Ele me apresentou um amigo novo dele para mim conhecer. Tão lindo, não entenda mal, mas se você só anda com gente estranha, se você só anda com murmurador, fofoqueiro, maldizente, reclamão, não espere que você vai viver algo sobrenatural. E desculpe se você ainda anda com gente que escarnece das coisas de Deus, que só compartilha o que não presta. E desculpe, mas não há nada novo para você viver. Mas se você quiser viver algo novo,
Você precisa dos amigos de Jesus para caminhar com você. Você precisa daqueles que Jesus chamou para andar com você. Você precisa de gente mais crente que você. Sabe qual é a parada? É porque no nosso tempo estão dizendo: quer ficar rico? Anda com rico. Quer prosperar? Anda com gente próspera. Não estou falando de nada disso, lindo. Nenhum desses amigos me impressionaram por conta do que tinham na conta, mas por aquilo que tinham no joelho. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eles eram profundos quando falavam. Havia fogo nos olhos deles. Então eu desejei ser parecido. E quando descobri, estava ficando mais parecido com Deus. Eu quero que você compreenda que talvez está chegando a hora de você dar tchau para aqueles que te paralisam e estações da vida que Deus já quis que você saísse de lá há muito tempo. Muda o ciclo. Sai do grupo. Eu entendo que tem pessoas que gostam disso. E eu também amo. Eu tenho amigos há mais de 20 anos. Eu amo eles. Mas eles não são na minha mesa. Por que, Davi, você ficou rico? Porque é isso que alguém diz. Não. É só porque eles não são amigos de Deus. Eles não querem o meu amigo. Se eles quiserem, eu estou aqui, mas eles não querem também. Eu estou atrás dos amigos de Deus. Eu quero ser amigo de quem é amigo dele. Eu quero ser amigo daqueles que são cheios do Espírito Santo. Eu quero ser amigo daqueles que têm visão do céu que eu não tenho ainda. Eu quero ser amigo das irmãs do coque. Eu quero ser amigo de gente que carrega a presença dele. Eu quero ser amigo dessa galera. Eu quero andar com essa turma. Eu estava numa igreja com um amigo meu. E ele falou para mim: rapaz, vem uma irmã do círculo de oração. Essas irmãs do manto são canela de fogo. E rapaz, essa mulher não tem acesso à rede social, não tem acesso a nada. E Deus usou ela para falar comigo. E o que ela falou, nunca vi. Deus revelou para ela, não tem como ser diferente. Aí eu falei para ele: ela vai vir aqui hoje? Aí ele falou: vai vir. Vai vir no culto que você vai pregar no segundo culto. Eu ia pregar em 2 cultos, ia pregar no segundo. Ele falou: no segundo ela vai estar aqui. Aí eu falei para ele: por favor, quando ela vê entrar, fala que eu quero que ela ore por mim. Aí, irmão, entrou a irmãzinha do círculo de oração, pequenininha, baixinha assim, bem gordinha, bonitinha. Entrou, pá, top. Aí ele falou para mim: esse aqui é o Dave. Aí ela: oi, tudo bem? Nunca ouviu falar do meu nome. Glória a Deus. Ele vai pregar agora. Ah, é, irmão, que bênção que você vai pregar. Eu vou. Aí eu, morrendo de vergonha de pedir para ela orar por mim, o meu amigo falou: e ele pediu se você pode orar por ele. Na hora foi assim, ó, pá, bateu a mão e falou uma língua estranha do nada, irmão. Botou a mão na minha cabeça e falou: e aquela casa? Não, eu estava orando para Deus por um negócio de uma casa, de uma confusão que eu estou fazendo na vida, que ninguém sabe de nada. E Deus começou a falar tudo comigo. Já te falei, não tenha medo. Eu vou ser com você. Eu estou tirando todo o embaraço. Eu vou fazer, irmão. E eu assim chorando. Chega segunda-feira, todo o embaraço acaba, conforme Deus havia usado ela para falar. Todo o medo vai embora. E eu estou assim: qual é o telefone dessa mulher que eu preciso ligar para ela de novo? Irmão, eu não quero ser amigo do famoso. Eu quero ser amigo daquele que Jesus é amigo. Eu não quero ser amigo do rico. Eu quero ser amigo daquele que é cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu não quero ser amigo nem do anônimo nem do famoso. Eu quero amigo da galera dele. Então entenda, quando Jesus quer abençoar você, o maior presente que Ele pode te dar é alguém cheio do Espírito Santo perto de você. Quando você tem alguém cheio do Espírito Santo perto de você, o que você não via, você vai ver. O que você não acreditava, você vai acreditar. O que você não sonhava, você vai voltar a sonhar. Porque pessoas que são amigos dele te levam para perto dele. Eu não sei você, eu só quero amigos que são amigos dele, porque esses amigos me levam para o futuro que Deus tem para mim. Não atrasam a minha história, não paralisam o crescimento e levam para o centro da vontade de Deus.
Qual é o próximo amigo, Jesus, que você vai me apresentar? Sabe? Quando eu olho para a Bíblia, o meu primeiro amigo não foi um homem. Eu demorei muito para entender. Eu tratei o Espírito Santo. Meu Deus. O meu primeiro amigo me encontrou sozinho dentro do meu quarto. Foi o Espírito Santo de Deus que entrou dentro do meu quarto, que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Fala para quem está perto de você: você precisa do Espírito Santo de Deus. Ele é mais do que um arrepio. Diga: Ele é mais do que um arrepio. Ele é mais do que uma sensação. Ele é mais do que uma melodia. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E quando eu conheci o Espírito Santo de Deus naquele dia, ele me convenceu de todo o pecado, de toda a justiça, de todo o juízo. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu só estou aqui porque no dia que nenhum amigo da terra estava presente para me ajudar, o Senhor enviou o Espírito Santo dele para me socorrer. Então, lindo, enquanto os amigos de Deus não chegarem, o Espírito de Deus já está disponível para você. Mas entenda que será Ele que vai conectar você a esses amigos. Eu não sei se você está com expectativa, linda, mas eu hoje, existem milagres que eu vivo por conta dos meus amigos. Como assim, Dave? Tem coisas que eu nunca teria acesso, mas Deus me deu amigos que têm. Tem coisas que eu nunca teria fé para viver, mas Deus me deu amigos que tiveram fé antes de mim e estão vivendo. E porque eles estão vivendo, eu estou começando a olhar para mim e estou dizendo: eu também consigo viver essa parada aí. Eu também consigo entrar nessa treta e vencer junto também. Então escute: amigos são assim. Amigos que sentam na mesa têm o poder de fazer você sair dali sonhando ou tendo pesadelo. Amigos produzem alívio e também têm poder de produzir desespero. Eu só quero que você entenda uma coisa essa noite: Jesus está interessado de te apresentar novos amigos esse ano. 3 aleluia. Vou dizer de novo então. Jesus tem uma vontade muito grande de te apresentar novos amigos esse ano. Mas esses amigos serão ciumentos. E eles não vão dividir você com aqueles que te paralisam. Eles não vão dividir a sua amizade com aqueles que te atrasam. Eles não vão dividir você. Pelo contrário, eles vão incomodar você até que você aprenda a dar tchau para quem precisa dar tchau e oi para quem você deve dar oi. E eu termino assim, deixando claro para você que toda mudança de nível é uma mudança de mesa. Que toda mudança de mesa é uma mudança de comportamento. E que toda mudança de comportamento é um horizonte novo que se abre sobre nós. É uma nova perspectiva de fé que é alcançada. São milagres novos, são histórias diferentes. E às vezes a gente só não vive porque está na mesma mesa de quando tudo começou. Eu não estou falando mais de um lugar, eu estou falando de uma pessoa. Tão lindo. Está na hora de a gente acordar logo. Sai dessas gangues erradas que você anda. Para de andar com essa galera ruim que você vive. Ai, meu Deus do céu. Não tá de dar nome. Mas sabe desses grupos de WhatsApp que você anda? Sai logo.
Sério, verdade, vaza daí. Muda o ciclo. Porque talvez você só está do jeito que está porque ainda não entendeu que o que te adoece é justamente a mesa que você senta. Que talvez você só está onde está porque o lugar que você está até agora te paralisou de viver. Todas as vezes que Deus me fez viver coisas novas, antes Ele me apresentou amigos que me levaram para esse lugar. Eu nunca fui sozinho. Eu sempre fui com amigos dele. Pega na mão de quem está perto de você e diga: é você esse amigo? Fique de pé, por favor. A nossa oração será: Jesus, nos apresenta os teus amigos. Nos leva para esse lugar aonde a gente consiga ver o que a gente nunca viu. Que a gente aprenda palavras que nunca sabia que existiam. Realidades que nós nunca fomos apresentados. É tão bom, sabe? Quando você anda com amigos de Jesus, você descobre coisas que nunca ninguém te apresentou. Mas só os amigos certos podem te apresentar. Eu não estou falando de comodidades financeiras. Eu não estou te falando de destinos de viagem. Eu estou falando sobre níveis. Engraçado que lições específicas precisam de pessoas específicas. Eu aprendi a ser mais humilde com amigos de Jesus. Eu aprendi a ser mais generoso com amigos de Jesus. Eu aprendi a orar mais com amigos de Jesus. E cada amigo me ensinou uma coisa. Cada amigo me ensinou uma coisa. E a autoridade deles foi tão questionável que não tinha mais como eu dizer que eles estavam errados, porque o fruto os defendia. Então eu quero esses amigos. Jesus, eu quero viver uma nova estação. Qual é o amigo que o Senhor vai me apresentar? Qual é o lugar que eu preciso estar para encontrar aqueles amigos que o Senhor semeou, que o Senhor colocou? Essa talvez é a palavra mais sensível, porque mexe com muitos sentimentos que os homens tentaram destruir, sabe? A gente está sempre olhando para coisas materiais, a gente sempre está olhando para aquilo que nos favorece, amizades de interesse. Mas não é sobre isso, sabe? É sobre amigos que nos levam para níveis diferentes no quesito relacionamento com Deus. Quem são esses amigos que a gente ainda não conheceu? Quem são essas pessoas? Quem será o próximo homem de Deus que eu vou conhecer e que vai mudar todo o curso da minha vida? Qual será o próximo conselho que vai repaginar detalhes equivocados da minha história? Não sei se você entende, mas a gente está só no começo. A gente começou a viver agora. Quem será que vai ser o amigo que Deus vai colocar, que vai me ensinar a ser um pai melhor, que vai me colocar mais paixão? Quem será? Será que está aqui? Será que é um de vocês? Posso te dar um dado? Hoje eu sou amigo de pessoas que um dia fui espectador. E hoje eu sou amigo daqueles que um dia fui espectador e virei amigo. E hoje eles estão aprendendo. Porque a vida vira. As coisas mudam. Você está entendendo? E esse é o brilho do que Deus está fazendo no nosso tempo. A cada novo amigo que Deus te apresenta, é um novo nível que Deus vai te levar. Não, você não entendeu. Eu vou falar de novo então, para você gravar isso. Se Deus te apresentar um amigo novo por esses dias, tenha certeza, Deus está levando você para um novo nível, para um novo lugar, para um novo momento da sua história. Porque Deus nunca faz nada sem usar os seus amigos para nos colocar nesses lugares. Então entenda, a nossa oração é por amigos, por amigos. Talvez hoje é por amigos, mas daqui a 10 minutos é para que a gente saia dos não amigos.
Que a gente se levante das rodas que nos pararam. Que a gente se levante dos lugares que nos amaldiçoaram. Lugares que você é refém. Você ainda é refém da aprovação daquele lugar. E por isso ainda está lá. Ainda tentando provar que está certo. Sendo que Deus tinha os amigos que já acreditaram em você. Mas você ainda está lá. Tentando mostrar um lado da moeda que eles não viram. Sai daí. Deus tem amigos novos para te apresentar. Feche os seus olhos. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, esse ano eu quero conhecer os teus amigos. Eu quero conhecer aqueles que o Senhor ama e que tem relacionamento contigo. Jesus, eu quero conhecer aqueles que têm compromisso contigo, porque são esses amigos que vão me levar para mais perto de ti, Jesus, e para o centro da tua vontade. Jesus, me livra dos amigos maus, daqueles que me levam para longe da tua presença, daqueles que colocam medo, daqueles que roubam os sonhos, daqueles que maldizem o tempo e as estações, e me coloca perto daqueles que têm esperança e que anunciam as boas novas e que nos levam para esse lugar, um novo nível, uma nova estação, em nome de Jesus.